Ok. E olha, gente, vamos começar. E eu não combinei, fiquei aqui conversando com a turma antes e tal. E eu não sei quem vai fazer a abertura e quem vai fazer o encerramento. Que maravilha! Olha só que organização e métodos, né? Então, eu precisaria agora, vai ter que ser aqui, meio no pinga-fogo. Quem poderia fazer por obsequio a abertura? O encerramento eu já sei Eu que vai falo ser. aqui. O encerramento eu já sei que vai ser o Luiz. Então, vamos lá. Sandra Curado, é isso? Isso, vamos lá. Então, vamos lá. Então vamos. Então, assim, felizes, agradecidos que estamos por estarmos aqui mais uma vez, reunidos. Vamos cumprimentando os nossos mentores individuais, os mentores desse encontro e toda a espiritualidade aqui presente. E vamos saudando a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, seu filho amado, nosso mestre amigo Jesus, e Deus, o nosso Pai e Criador. Vamos saudando todos eles com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus, e uma excelente tarde de estudo para todos nós. Para todos nós. Muito obrigado, Sandra Curado. E hoje é um dia bacana para nós, né? Porque vamos terminar hoje o curso para entender as parábolas. Nós vamos encerrar aqui com Lucas. Deixa eu só encerrar uma coisinha aqui. Isso. Vamos encerrar a nossa passagem aqui com Lucas e, ao encerrarmos, nós não vamos ver parábolas. Engraçado isso, mas são temas muito importantes de Lucas, que vocês vão ver hoje. São temas, assim, duas passagens que não tem como você falar de Lucas e não abordá-las, né? Então, nós vamos ver hoje o Preparados para a Luta e a parte dos discípulos lá, né, a caminho de Emaús. Nós vamos ver essas duas passagens. Deixa eu só encerrar aqui o negocinho, pronto. Então, só chamando rapidamente, como já é um costume, né, falar aqui das novidades do canal. A aula passada está lá, que falamos sobre Zaqueu, o imposto a César também. Tem uma exposição que eu fiz aqui, que nós somos cheios de efemérides aqui esses dias. Então, tem a música Imagine, do John Lennon, tá completando 50 anos. Tem uns que falam que foi 9 de setembro, outros falam que foi 11 de outubro, mas o fato é que, em 1971, John Lennon e Yoko Ono fizeram aí, prepararam essa música, a Imagine. Aí eu pego a letra e converso um pouco com o Evangelho sobre várias questões aí que são colocadas na música e que também tem muita similaridade com os ensinos de Jesus. Então, essa é a exposição, Imagine, ou Imagine, uma homenagem, e também nós temos que lembrar que essa semana ontem, se não me engano, foi os 100 anos de nascimento, também a comemoração do Dom Paulo Evaristo Arnes, né, que foi o cardeal aqui de São Paulo, figura importante, principalmente na época da ditadura, lutando pelos direitos humanos. E também nós temos essa semana, no dia 19 de setembro, é, é o aniversário também de nascimento do educador Paulo Freire. Então veja como está sendo uma semana bem cheia de datas importantes aqui. Bom, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso para nós aqui é o podcast de hoje, que já está nas melhores plataformas de áudio, lá no YouTube também, mais 2 capítulos em um episódio, capítulo 28, em serviço, capítulo 29, a visão de Francisco, que são já os... agora sim, né? Agora é rock and roll. Agora André Luiz está colocando a mão na massa, estamos vendo umas coisas bem interessantes aí nessas descrições do nosso lar. Então, nesse capítulo, a visão de Francisco, só para vocês terem uma noção, é uma pessoa lá, um espírito que não está conseguindo se desvencilhar do corpo, muito apegado ao corpo físico e tal, e ele está lá e está em crise. Então, só para ver aí um nível aí da conversa e das coisas que o André Luiz está narrando para nós. Então, fica aí a sugestão para vocês, desse capítulo que já está disponível lá no YouTube e também nos aplicativos de áudio. E também gostaria de chamar a atenção para vocês, quem está voltando lá para a Seara, para tomar passe e tal, para dar uma olhadinha nessa revista aí, a Seareiro, desse mês de setembro, outubro, está falando sobre o Setembro Amarelo, que é uma data importante, e também de combate ao suicídio e tal. E também tem dois textinhos aí que eu cometi nessa revista sobre Kardec. Uma está chamando aqui, que é
Kardec, a visão de Kardec sobre o mundo espiritual. Por que Kardec não fazia, não trouxe descrições da vida no mundo espiritual com cidades e tal? E tem uma explicação que eu coloco aqui no texto, a partir das ideias dele mesmo, e uma segunda matéria também, falando sobre Kardec, até porque outubro também, já que a gente está falando de efemérides aqui, é o aniversário de Kardec, 3 de outubro, né, como vocês sabem. Então, aí fiz mais um texto sobre Kardec, falando sobre como que Kardec recebia, por exemplo, um romance mediúnico. Porque as outras a gente sabe, ele ficava lá toda hora confrontando as perguntas com os outros espíritos, outros médicos. Mas e se a pessoa chega e faz um romance mediúnico? Como é que ele definiria isso? E aí tem um caso que ele faz, ele não leva em consideração, o médium era um médium, parece que tinha todas as possibilidades aí de mediúnicas, mas ele não se impressiona com isso. Ele fala, bom, precisa fazer uma análise da obra e tal, e aí ele coloca lá algumas questões que no texto eu tento amarrar também para a gente compreender um pouquinho a cabeça, que é algo totalmente diferente do que acontece hoje, né? Hoje, a pessoa tem lá uma mediunidade, escreve um livro, vai para frente e traz lá algumas informações e você não sabe, um espírito só, um médium só, e vai, e a coisa cria aí tem uma aura de verdade. Então, Kardec nos coloca aí umas questões já naquela época, mas infelizmente perdemos um pouco isso aqui no Movimento Espírita. Mas fica aí o convite, inclusive, se comprarem a revista, estão ajudando a Seara Bendita. Chega de falar, né? Chega de fazer propaganda, chega, vamos para o que interessa. Evangelho de Lucas, hoje nós vamos, como eu já tinha falado, preparados para a luta, e os discípulos de Emaús. Nós vamos ver, então, esses 2 casos hoje. Só deixa eu ver aqui, isso, vamos lá. Então, preparados para a luta, nós vamos eu acho que é importante para nós, eu quis muito falar sobre esse caso, porque vira e mexe, quem é cristão, assim, gosta de falar dessa passagem para explicar que Jesus defendia o uso da arma, por isso é importante comprar arma, essa maluquice. Então, a gente precisa, nós como espíritas, como cristãos, nós temos que ter essa visão muito clara de como nós podemos interpretar o Evangelho, ok? Então, os ensinos de Jesus, eles sempre precisam ser interpretados a partir do amor, principalmente. Essa é a chave. Então, quando você fala assim, Jesus está defendendo o uso de arma, o amor me parece que está um pouco fora desse conceito. Então, você está fazendo uma interpretação que está contra o entendimento que é o correto quando você vai fazer uma interpretação de qualquer passagem do Evangelho. Tá? Então, um ensinamento de Jesus, ele não pode nos levar para sentimentos negativos ou que atente contra o próximo. Isso aqui também é outra questão muito importante. A gente tem que ter isso muito claro, a gente não ter dúvidas sobre as questões, porque nesse mundo que a gente vive, um mundo de fake news, de notícias distorcidas, ou informações assim, né, do WhatsApp, para você distorcer alguma informação de Jesus para um interesse próprio, é 2 minutos. Né? Aliás, a Bíblia inteira, se vocês pensarem bem, ela se permite a isso se você não fizer uma interpretação correta. Bom, o trecho que nós vamos ver, ele acontece após a refeição da Páscoa judaica, são os momentos meio que finais de Jesus, antes de ele ser preso, e tem aquela conversa que está lá em Lucas, lá no capítulo 22, 24 e 30, que é quem é o maior tem que servir, porque os discípulos estavam lá ainda conversando com Jesus, querendo saber quem ia ser o maior, quem vai ser o maior, e Jesus fala, o maior é aquele que vai servir. Bem, na sequência, então, nós vamos ver aqui na Bíblia Pastoral, o texto da Bíblia Pastoral, depois o outro eu vou ver pela Bíblia de Jerusalém, mas esse aqui eu vou fazer pela Bíblia Pastoral, que começa da seguinte forma, né? Logo depois que Jesus, então, está lá falando sobre essa questão de servir, vem, então, essa parte do preparados para a luta. E Jesus lhes disse, faltou para vocês alguma coisa quando os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias? Então, é aquele momento em que ele faz aquele momento que vamos chamar assim de estágio com os discípulos, ele solta os discípulos de 2 a 2, né? Eles vão em duplinha, e eles vão lá para ensinar e para fazer aí um test drive, vamos chamar, né, nessa parte de ser discípulos de Jesus assim na prática. Então, quem mandou foi Jesus. E ele está perguntando, faltou alguma coisa para vocês naquela época, quando eu os enviei? Quem estava dando a cobertura para eles lá? Era Jesus, perfeito? E aí, obviamente, os discípulos, eles podem divergir de muitas coisas, mas nesse caso, eles não
tinham o que falar, nada. Então, responderam, nada. Então, não faltou nada. Então, aí Jesus continua, mas agora, atenção, preste atenção nisso, mas agora, quem tem bolsa, leve-a consigo. Assim também, quem tiver sacola, ou em algumas Bíblias tem alforje, quem tem espada, venda o manto para comprar uma. Vamos lá, só uma paradinha. Por que Jesus está falando agora? Porque ele já está se antecipando, ele já sabe o que vai acontecer, que ele vai ser preso, crucificado, ser morto lá na cruz e tal. E os discípulos vão ficar a seu próprio destino, não vão ter. É isso que maravilha aqui. Meu interfone tocando aqui alegremente. Espero que alguém atenda rapidamente aqui. Deixa eu só ver. Ok. Então, ele está falando o seguinte, agora vai acontecer isso, vocês vão estar largados aí, vocês estão na sua própria ação, então você tem que se preparar, porque não vai ter mais Jesus dando cobertura, não vai ter mais Jesus lá dando todas as orientações, vocês estão por sua conta e risco. Então, e aí ele fala a frase que é problemática, que tem espada, venda o manto para comprar uma. E o manto aqui, gente, eu queria só fazer uma ligação, porque o Ariovaldo, na aula passada, falou do cego, e falou que era o Bartimeu. E eu, na hora, eu achei que era Mateus, mas é Marcos que tem a identificação desse cego, que é o Bartimeu. E nessa versão de Marcos, o cego está lá à beira do caminho, só que ele estava com um manto. Quando Jesus chama, ele larga o manto e vai se encontrar com Jesus. Então, qual que é a ideia do manto aqui? É sair daquela zona de conforto, é sair daquela questão que você está meio protegido. Então, você larga o manto, larga aquela capa e você está se colocando, você está se expondo. Então, é essa a ideia. Então, por isso que ele está falando, quem tem espada, vende o manto para comprar uma. Então, você tem que estar preparado para essa nova fase que não contará mais com a minha presença. Então, é isso que Jesus está querendo colocar para os discípulos. Ele continua dizendo, Jesus aqui, pois eu lhes digo, não é possível, gente, e justo na hora que não tem ninguém aqui em casa. Aqui. Deixa eu vou dar um minutinho, calma que eu vou tirar o interfone aqui, porque senão eu não vou conseguir dar aula, tá bom? Um minutinho, gente. Pronto, menos de um minuto, já joguei o interfone lá no quintal. Pronto, então, com muito amor e com muito carinho. Bom, aí ele diz o seguinte, é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi incluído entre os foras da lei. Isso é mais um trecho que ele menciona que está em Isaías, lá no capítulo 53, versículo 12. Obviamente, se vocês forem lá ver em Isaías, o texto é maior. Ele fez um resumo. O que ele está dizendo aqui? Puxa, vai acontecer algo, já está previsto, já está nas profecias, e eu tenho que cumprir. Está escrito. E aí ele continua. E, de fato, o que foi dito a meu respeito está se realizando. Então, ele está dizendo, olha, ele está tentando, de uma forma muito sutil, explicar para os discípulos que a hora está chegando. Os discípulos não estão entendendo muito bem ainda o que está acontecendo, mas ele está tentando dar aí as informações para que eles compreendam que aqui, e isso vai ser muito importante quando nós estivermos vendo lá os discípulos de Emaús, porque eles não compreendem, eles não entendem que essas coisas tinham que cumprir, porque eles tinham ainda a ideia de um Messias que viria para salvar lá os judeus, expulsar os romanos, um Messias guerreiro, tipo um Davi. E não era isso, não é essa a proposta de Jesus. Né? E aí, quando Jesus fala da questão das espadas, ele explica que está acontecendo aquilo, porque tinha que acontecer, os discípulos falaram, olha, Senhor, aqui estão 2 espadas. E aí Jesus respondeu, é o suficiente. Mas aqui a questão toda ela é muito simbólica, ela não é uma questão assim, puxa, é a espada. Não, seria uma ideia de que Jesus está querendo passar para eles assim, fiquem preparados. Mas eles trouxeram a espada, que provavelmente não devia ser espada, porque na época não era algo muito comum, o que provavelmente deve ser a faca, eles eram pescadores, então eles deviam ter algum instrumento mais próximo a isso do que espadas. Ok. Então, a Bíblia Pastoral sobre isso fala o seguinte, olha, numa linguagem cheia de imagens, Jesus convoca os discípulos a estarem preparados para todos os obstáculos que a missão lhes reservará. Eles vão estar à sua própria sorte a partir daquele momento. O entendimento deles, porém, ainda está marcado pela ideia de um Messias triunfal, que faz uso da violência. Então, fica esse discurso meio dúbio,
Jesus fala uma coisa, parece aquela conversa de louco, né? Um fala uma coisa, entende. O cara fala A, o pessoal entende B, né? E não era isso, quer dizer, ele está querendo colocar outra proposta para os discípulos, mas os discípulos, né, com aquela ideia pré-concebida de um Messias estilo Davi, estavam compreendendo que a coisa ia ser para um confronto, uma batalha. A Bíblia do Peregrino, por sua vez, fala o seguinte: com a paixão começa uma nova etapa de hostilidades, e os apóstolos terão de valer-se por si, sem o apoio próximo de Jesus. É necessário munir-se de armas necessárias. E que armas seriam essas? E a Bíblia do Peregrino faz um negócio aqui que é muito legal. Ele diz o seguinte, que a arma essa ideia das armas, né, da espada, é uma linguagem, é metafórico, porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, você tem que estar preparado para ir convencer as pessoas, orientar as pessoas. Essa é a conversa, é a dialética que tem que ter. Mas eles não entenderam dessa maneira. Eles levaram ao pé da letra. Por isso que, às vezes, é melhor a gente desenhar, porque, às vezes, as pessoas não entendem. Mas os apóstolos a entenderam ao pé da letra e põem à disposição de Jesus 2 espadas, talvez facas de uso pessoal. Então, também aqui a Bíblia do Peregrino faz essa ideia aqui, que não seriam espadas, mas seriam facas. A ideia é que eles estavam lá armados com alguma coisa pontiaguda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, aí o Jesus vai ser preso. Logo na sequência, Judas vai lá, dá um beijinho lá em Jesus, ele vai ser preso, está em Lucas 22, 49 e 51. E aí tem essa conversa aqui. Um discípulo fala para Jesus: Senhor, e se atacarmos com espada? Porque agora vocês vão ver que o que Jesus estava pregando não era a violência, não era o uso da arma, não era ter arma para fazer um combate. Agora isso aqui, esse trecho, vai mostrar claramente o que Jesus estava falando para eles. E não era a questão da violência, era outro tipo de preparo que eles tinham que ter. Então um discípulo fala: Senhor, e se atacarmos com espada? E aí um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Olha que loucura isso aqui, né? Se nós formos em João... não, peraí, antes disso. Jesus tomou a palavra e disse: parem com isso, deixai, basta. E tocando na orelha do servo, o curou. Então veja que Jesus manda parar a violência naquele momento. Ele não pediu para fazer aquilo, não era aquilo, né? Não era para fazer daquela maneira. E aí ele fala: para com isso, deixai, basta. E aí ele faz o milagre lá, da cura, né? Toca lá na orelha do servo que o cura. Então, aqui é para a gente entender o que realmente Jesus estava passando naquela questão. E aí eu estava falando de João, porque eu já estava me antecipando, porque eu acho muito legal, porque João traz, até o Zeus está querendo participar da aula hoje aqui, João traz não só quem foi que arrancou a orelha do servo, como também traz o nome do servo. Então, quem cortou teria sido, na visão de João, está lá em capítulo 18, versículo 10, Simão Pedro, claro, né? Simão Pedro trouxe a... Gente, hoje está difícil aqui. Eu acho que essa última aula está todo mundo querendo participar da aula. O telefone, o cachorro, tá fácil. Meu reino por um estúdio, que eu não entre no estúdio não tenha barulho de nada. Mas vamos seguir aqui. Então, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, a quem decepou a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus disse a Pedro, em bainha, guarde a tua espada. Perfeito? Então, acho que isso aqui é muito claro, está bem na sequência daquela parte das espadas, mostrando qual era realmente a visão de Jesus para esse tema aqui. Aqui uma imagem que eu encontrei na internet, que eu achei interessante, que é Jesus curando aqui a orelha do Malco, Pedro aqui com a espada, que realmente, literalmente, a pessoa que desenhou não teve muita sutileza, realmente resolveu colocar uma espada. Então, só para mostrar aqui como teria sido essa cena muito estranha. Bom, de qualquer forma, Jesus foi preso e seguiu a vida, né? Então, Jesus jamais recomendaria a violência. Isso quem está nos dizendo é o Morel, Felipe e o Wilcon, que não jamais recomendaria a violência. Tanto é que logo depois Pedro se exalta e corta a orelha de um soldado. Jesus ordena: deixai-os, basta, não faz isso, nada de violência. E ele termina aqui falando o seguinte, que nós não devemos nos apegar às coisas materiais, não devemos depender de nada para a nossa realização, mas para seguirmos o caminho do Cristo, temos que estar prontos para enfrentarmos quaisquer adversidades. E eu coloquei aqui, entre parênteses, isso aqui não foi ele que escreveu, a Reforma Íntima, porque
Eu entendo muito essa passagem, mas isso é uma interpretação minha aqui, pessoal. Quer dizer, muito dessa espada que a gente tem que usar é para fazer essa luta interna que nós temos para melhorarmos. Um defeito que nós temos que dar um jeitinho nele e tudo mais. Isso é um conflito constante. Então, essa espada é nós estarmos vigilantes em relação a esses defeitos que nós trazemos, que nós estamos aí nesse processo de transformação moral, de reforma íntima, reforma interior, causa para nós sempre uma batalha, um conflito, a gente sempre é difícil mesmo. Então, aí eu acho isso, mas isso é uma interpretação desse que vos fala, né? Muito dessa espada, dessa questão é interna nossa, esse conflito que é quase diário, constante, para nós sempre estarmos assim de olho para ver se estamos fazendo corretamente aí a nossa reforma interior, se nós não estamos seguindo no caminho anterior, né? E o Morel, então, ele fala isso, quer dizer, nós temos que estar prontos para enfrentarmos quaisquer adversidades dentro desse caminho do Cristo. E um desses caminhos é exatamente aí a reforma interior. Ok, gente? Não sei se vocês querem falar alguma coisa, se o Luiz quer falar alguma coisa, se vocês querem fazer algum comentário sobre isso, fiquem à vontade. Deixa eu até interromper aqui. Gente, tá difícil hoje aqui, viu? Tá um pouco carnavalesco. Espero que vocês não estejam aí muito aborrecidos com esses barulhos, porque eu sei que isso amola e complica bastante. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Ficou claro esse aspecto? Eu até peguei. Aula com sonoplastia hoje, né? Eu preferi uma sonoplastia mais agradável, viu? Porque, olha, podia ser assim, um canto gregoriano ao fundo, né? Mas convenhamos que latido de cachorro e barulho de interfones, mas só Deus... Deixa eu falar uma coisa sobre essa passagem que eu li pela Bíblia do Peregrino, que você também comentou, né? Uhum. E eu entendi exatamente isso que você falou da nossa reforma íntima, porque ele fala da espada não como uma arma, mas como um espírito de luta, né? Foi o que eu entendi, é que mais ou menos está explicado aí na Bíblia do Peregrino. E qual que é a nossa principal luta? É lutar contra nós mesmos, né? É a nossa transformação. Então, assim, que não tem nada a ver com arma. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que ele fala, quando ele fala assim, quando eles chegam com a arma, com a espada, ele fala, é o suficiente, porque ele entendeu que eles não estavam preparados para compreender o que ele estava tentando explicar. Então, do tipo, exato, perfeito. Do tipo, olha, já falei tanto, agora não adianta, segue a vida, né? Segue o jogo. Agora vamos embora e uma hora vai. O né? que eu tinha que já explicar, eu já tentei explicar, eles não entendem, vai, paciência, vai. Ele falou assim, é o suficiente. E aí, putz, eu falei, nossa, ele falou, não é a hora, né? Eles não vão entender isso agora. Exatamente. E, em termos práticos, ele estava, na realidade, poupando a vida dos discípulos. Como é que os dois pescadores, sem saber usar arma, iam enfrentar soldados treinados para isso, né? Isso ia ser uma carnificina, né? Não, tudo isso, claro. Então, tem todo um contexto, e tudo que vocês estão abordando é correto e é pertinente. Mas vocês vejam como é difícil. E para eles, quer dizer, além disso que a Sandra colocou, quer dizer, para nós hoje, nós não temos que ficar enfrentando o Império Romano, por exemplo, né? Ser cristão hoje é tranquilo, né? Apesar de algumas pessoas falarem de cristofobia, sei lá, né? Tem umas maluquices assim, mas hoje é muito mais tranquilo. Agora, imagina os discípulos largar a própria sorte naquele ambiente hostil, e ainda tinha que ter essa outra postura também, quer dizer, iam ter que ser colocados à prova com muito mais vigor. Então, também tem esse lado. Para nós, o mais complicado hoje é a reforma interior. É essa mudança, essa transformação moral, é seguir nesse caminho de Jesus, que realmente é muito desafiador para nós. Oi, fale, Ari. Também no tocante aí uso da espada, pode se remeter a Lucas 16, que ele fala que o assalto ao reino, né? E, na verdade, é uma interpretação que o site que eu dei uma olhadinha, o cara fala que o fato dele incitar a espada não era para gerar a violência, aquela violência que destrói, mas sim forçar a pessoa a entrar por um caminho para que as pessoas tenham plenitude na vida. Sim. Achei interessante isso. Exato, que exige de nós um esforço, uma prontidão, você tem que brigar internamente, é muito enrolado. Eu, além de tudo isso que vocês estão falando, e me ocorreu agora aqui, acho que eu estava falando do Livro dos Espíritos, e tem
Cadê aqui? Livro dos Espíritos, meu filho. Lei de destruição, assassínio. Porque também alguém pode vir com essa conversa, né? Quer dizer, olha, mas eu posso ter uma arma, como não? Eu tenho que me defender. É como se uma arma na mão de uma pessoa como nós, por exemplo, que não entende nada de arma, realmente fosse uma coisa que nos daria muita segurança, né? Muito bem, mas enfim. Aí na questão 748, Kardec pergunta sobre o assassinato em legítima defesa, né? Para a pessoa, matei uma pessoa porque a pessoa ia me matar. Aí, olha só a resposta dos nossos espíritos de luz aqui na 748. Se pudermos preservar a nossa vida sem atentar quanto a do agressor, é o que devemos fazer. Perfeito? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. Ninguém está falando aqui que a gente tem que aceitar tudo assim passivamente, tal, não é essa a ideia. Mas se nós pudermos, de alguma maneira, né, não colocar a vida de uma outra pessoa em risco, é melhor. Então, essas são as questões colocadas aqui no Livro dos Espíritos sobre esse tema, que é um tema palpitante, um tema sempre muito atual aqui para nós, sempre tem muitas discussões a respeito, mas eu acho que vale uma reflexão um pouco mais profunda e não usar, pelo amor de Deus, mais essa ideia das duas espadas como um convite de Jesus a termos armas até os dentes, tá? Não é essa a ideia. Beleza, gente? Alguém tem mais alguma outra colocação? Quer falar alguma coisinha a mais? Porque agora nós vamos... Agora é heavy metal, agora é os discípulos de Emaús. Se vocês quiserem falar alguma coisa, pode falar. Fiquem à vontade. Vamos lá. Esse capítulo 24, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Gente, está o caos aqui hoje. 24, deixa eu abrir o 24. O que acontece no 24? Esse capítulo 24, gente, provavelmente, a pessoa que escreveu esse evangelho, com as reencarnações atuais, provavelmente deve ser um roteirista de uma das séries da Netflix, sabe? Aqueles seriados que você não larga, aquela coisa que tem assim um encadeamento que deixa você assim roendo as unhas. Por que eu estou falando isso? Porque no capítulo 24, as mulheres, a Maria Madalena, a Joana e a Maria, que é a mãe de Tiago, né? Elas vão até o túmulo. Jesus já foi enterrado, elas foram até o túmulo. E aí elas encontram o túmulo vazio. Ficam lá desesperados. Aí surge lá um anjo que fala explica, olha, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Começa uma conversa lá entre elas e esse anjo. Não satisfeitas, elas vão e falam para os discípulos o que aconteceu. Os discípulos, então, Pedro, principalmente, que sempre é o mais cético, né, aqui da turma, Pedro levantou-se e correu ao túmulo para ver o que estava acontecendo. Ele não... Como assim o túmulo está vazio? Chegou lá, abaixou-se para olhar e viu apenas os lençóis. E voltou para casa admirado com o que tinha acontecido. Então, esse aqui já é o começo do capítulo 24. Está todo mundo lá perplexo, porque o túmulo de Jesus estava vazio. E as mulheres, então, contaram lá conversaram com anjos sobre a questão aí de Jesus. Na sequência, nós vamos, então, para os discípulos de Emaús. Então, eu vou pegar aqui a Bíblia de Jerusalém, vou seguir aqui passo a passo, se os Zeus deixar. Nós vamos aqui, então, fazer o seguinte. O que está acontecendo? Porque, então, está aquela perplexidade. Tinham lá os discípulos, estão lá em Jerusalém, perplexos que o corpo de Jesus desapareceu. Na sequência, então, o autor fala o seguinte. Eis que dois desses discípulos, que não eram os discípulos do time lá, né, dos 12, que depois acabou virando 11, né? Não eram eles, mas como nós sabemos, existiam mais discípulos que ficavam no entorno de Jesus, né? Então, mas dois deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Algumas Bíblias dão 10 quilômetros, outras dão 11 quilômetros, e o mais engraçado de tudo, ninguém sabe onde fica Emaús, eu não sei como eles conseguem calcular isso, mas como estava lá nos manuscritos 60 estádios, faz aí uma conversão, chega em 10, 11 quilômetros de distância em relação a Jerusalém. E aí eles estavam conversando, os dois estavam conversando sobre todos esses acontecimentos, lá foi a morte de Jesus e esse reaparecimento, o corpo de Jesus que desapareceu, isso. Bom, ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus, né, aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles.
Isso é uma versão que só tem em Lucas, viu, gente? Assim, os discípulos de Emaú é uma coisa exclusiva de Lucas e é uma das passagens mais bacanas aqui do Novo Testamento. Então, ele estava lá, aproximou-se e pôs a caminhar com eles. Agora, os discípulos reconheceram Jesus? Não, eles não reconheceram Jesus. Diz aqui o texto. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Então, eles estavam cegos, cegos espiritualmente. Aí nós temos que lembrar do caso que nós vimos do cego de Jericó. Também é a mesma questão. O cego de Jericó estava cego espiritualmente, não estava em contato com a alta espiritualidade. E eles aqui também, talvez pelas preocupações, pela pouca fé, enfim, não importa. O fato é que eles não conseguiram reconhecer Jesus quando Jesus está ao lado deles. Segue aqui o texto. E ele, então, Jesus fala, está vendo que eles estão conversando, está lá falando sobre alguns acontecimentos lá de Jerusalém, e ele pergunta, que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? Ele quer entender o que está acontecendo. E aí os dois param, e com o rosto sombrio, triste, e aí eles falam o seguinte, um deles chamado, é o único que eles identificam, então o outro a gente não sabe quem é, Cleófas, esse é o nome do nosso discípulo aqui, um deles pelo menos, né? Perguntou, mas tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias? Então ele está dando uma estocadinha aqui em Jesus. Como assim? Você deve ser a única pessoa da face da terra, aqui da região, que não sabe o que aconteceu. Então, também mostra muito que houve uma repercussão. A execução de Jesus foi comentada na cidade, era um assunto que estava dominando, era um assunto que tinha chocado boa parte aí de Jerusalém. Então, por isso que ele está meio assim, bom, como que você não sabe o que aconteceu com Jesus? Falando isso para Jesus, né? Só para a gente fazer aqui uma parte. E Jesus, então, dando corda para o negócio, falou assim, mas o que aconteceu? Quais? Né? Quais fatos aconteceram nesse negócio? E aí os discípulos responderam, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, olha só, o Nazareno, aquele lá que nasceu em Nazaré, que foi um profeta poderoso em obra, ou seja, em ações, em atitudes e em palavra, porque ele ensinava. Então veja como ele consegue, numa frase, descrever praticamente a vida de Jesus, né, na parte do quando ele estava lá fazendo as suas caminhadas, né, pregando a palavra, ensinando. Então, ele é um profeta poderoso em obra e ações, né? E em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Olha que frase bacana que ele já dá aqui como uma síntese para Jesus, explicando quem era Jesus para Jesus. E aí ele vem para a parte que interessa. Apesar de ele ser um profeta poderoso, em obra e em ações, diante de Deus e diante de todo o povo, o que acontece? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes, algumas Bíblias trazem autoridades, o que também podemos aí ver com uma crítica a Roma, né? Afinal de contas, a execução foi a partir de Roma, não foi a partir de Pôncio Pilatos, não. A execução de Jesus pode ter sido provocada pelo Sinédrio, mas quem executou foi Roma, que só eles poderiam. Então, nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram, tá certo? Então, pegaram Jesus, esse profeta poderoso em obra e em palavra, e entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha que coisa, que simbologia toda aqui, né? A construção. Era uma pessoa extremamente preparada, uma pessoa que estava ligada a Deus, e os chefes, essa classe sacerdotal, essas autoridades dos romanos que estão lá ocupando a Palestina, o que eles fizeram? Foi condenado à morte e o crucificaram. E aí vem a realidade, quer dizer, por que eles estão tão abatidos? Por que eles estão tão tristes, os dois? Né? Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. Eles tinham essa ideia, é a questão da mentalidade. Também está certo, eles estão lá, nasceram desse jeito, lá na sinagoga, todo mundo falando do Messias, o Redentor, aquele que viria, o novo filho de Davi, blá, blá, blá. Então, óbvio, você fica com aquilo na cabeça e você não consegue enxergar um outro parâmetro. O certo é um Messias guerreiro. Então, viria para redimir Israel. Mas, com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Então, eles estão desapontados, né, tristes, desiludidos com o que estava acontecendo. Aí vem para a parte que eles tinham saído de Jerusalém e ele vai contar agora aquela história das mulheres. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos, ou seja, as mulheres que seguiam lá Jesus, nos assustaram, ou em algumas
Bíblias alarmaram. Então, veja, a fé deles na questão de Jesus era tão pouca, assim, não tinha tanta fé, que eles se assustaram, eles se alarmaram com uma informação que para eles devia ser o que eles deviam estar esperando. Né? Então, se eles tivessem fé, eles ficariam serenados, ficariam tranquilos, estariam esperando as coisas se desenvolverem de uma outra maneira, uma maneira mais espiritual, mas eles ainda estavam muito presos à questão que Jesus era o Messias que viria libertar o povo. Aí ele conta para Jesus o que as mulheres viram. Né? Tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos, então, como nós vimos lá, Pedro, né? Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Então, não encontraram o corpo de Jesus, não viram Jesus vivo, nada disso. Aí começa a aula de Jesus. Agora a coisa aqui é outro nível. Isso aqui é muito simbólico para nós. Começa a aula de Jesus para ele. Jesus, então, lhes disse, insensatos e lentos de coração, para crer tudo o que os profetas anunciaram. Veja como ele já vem e fala, vocês não estão entendendo nada, vocês estão todos assim, loucos, vocês estão muito lentinhos aí para entender as coisas. Tá? Tem que entender o que os profetas anunciaram, vocês não compreenderam nada. E ele continua a explicação para os dois discípulos. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória. Então, aqui ele está fazendo uma remissão a uma aula que nós já tivemos também, de Isaías, falando sobre o servo sofredor, que esse Messias teria que passar, né, passaria por uma série de questões, seria preso, seria crucificado, enfim, morreria. E ele fala, puxa, mas Isaías não falava isso já? Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? Jesus falando isso para os discípulos. E aí começa a aula. Assim, ele já dá essa introdução e começa, começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia a respeito. Então, veja, ele está ensinando, ele está esclarecendo, ele está pegando aqueles discípulos praticamente pela mão, né, didaticamente, e explicando para eles o que aconteceu. O que aconteceu não era uma coisa absurda, era o que estava previsto. O que era absurdo é eles não terem entendido o que estava lá no Antigo Testamento. Bem, aí ele vai conversando, deve ser se foi mais ou menos uns 10 quilômetros, deve ter sido aí uma caminhada de umas 2 horas, um pouco mais do que isso, e aí aproximando-se lá do povoado, para onde iam, Jesus simulou, ou deu a entender que ia um pouquinho mais adiante. Então já estavam chegando lá em Emaús, mas Jesus falou, meio que parecia que ele estava indo um pouco mais para frente. Aí os dois discípulos insistiram, dizendo, olha, permanece aqui conosco, fica aqui em casa, pois cai a tarde e o dia já declina. Então, está acabando o dia. Eles podiam estar cegos, aqui é um comentário meu, mas não deixaram de ser caridosos, ou seja, ainda havia lá dentro, apesar de toda aquela decepção, aquela tristeza e tal, alguma coisa eles tinham internamente, ainda tinha sobrado muito dos ensinamentos, da ideia que Jesus tinha passado para eles. Então, Jesus entrou para ficar com eles, ele topou, ele aceitou aquele convite. E uma vez à mesa com eles, agora vem um ponto bacana aqui. Uma vez à mesa com eles, ele tomou o pão, abençoou e depois partiu o pão e distribuiu esse pão a eles. Olha só como isso é fundamental, essa ideia da partilha, que é um ensino fundamental de Jesus e particularmente do Evangelho de Lucas. Ele era a partilha, do compartilhar. Isso aí está muito forte em Lucas e, obviamente, seguindo aqui um ensino de Jesus, e naquele momento, então, ele está lá, Jesus está partindo o pão para os dois discípulos. E foi neste momento, quando existe a partilha, quando existe aquele momento em que Jesus, então, está fazendo lá, abençoando o pão e tal, que seus olhos se abriram. Naquele momento, eles conseguem, então, enxergar Jesus, reconhecem Jesus, porém, Jesus ficou invisível diante deles. Olha como a questão aqui é simbólica. Então, como que a gente consegue fazer essa conexão com Jesus? Quando nós estamos, então, fazendo a nossa partilha, caminhando junto com ele, entendendo esses ensinamentos assim na prática, mas principalmente essa ideia de você partilhar, de você distribuir. E aí não podia deixar de colocar aqui para vocês essa imagem, que é uma obra-prima
como eu sempre brinco com vocês, né, estudo do Evangelho também é história da arte, e não tem como, quer dizer, muitas das grandes obras da arte estão vinculadas ao Evangelho, à Bíblia, e essa daqui é a ceia em Emaús, do nosso querido pintor barroco italiano Caravaggio, é de 1601. E esse momento que ele pintou, essa tela, esse momento aqui, é a hora que os dois discípulos enxergam Jesus. Olha só, ele tenta captar o momento. Tudo bem, Caravaggio tomou certas licenças poéticas, eles não estavam numa casa, estavam numa estalagem. Essa pessoa que está do lado dele, que não está entendendo nada que está acontecendo, que inclusive representa isso, pessoas que não têm uma ligação com Jesus, para eles tanto faz, eram 3 pessoas normais, né? Então ele pinta aqui uma espécie de um mordomo, um estalageiro, né? E vejam o assombro dos 2 discípulos. Dizem que o de verde aqui com o punho puidinho é o Cleófas. O outro à direita seria Pedro, mas isso também é outra licença poética, porque tem uma concha aqui no peito dele, e essa concha representa o peregrino. Então, seria uma licença poética de Caravaggio, colocando também Pedro nesse quadro. E nós vamos ver aqui mais para frente, Pedro vai ser incluído como um dos primeiros discípulos, se não o primeiro discípulo que viu Jesus, mas indiretamente, não tem essa passagem na Bíblia. Então vejam como tem aqui esse momento, o assombro, o Cleófas aqui, vocês conseguem até sentir ele dando um pulo na cadeira, né? Que é o de verdinho, ele tá quase se indo para trás com a cadeira, com tudo, diante do assombro. E o Caravaggio, veja que tem um buraco aqui onde tem as frutas, ele está nos convidando a participar dessa ceia também, dessa conversa de Jesus, né? Desse momento aqui de Jesus com os discípulos. Então, é um convite para quem está vendo a obra fazer parte também dessa mesa. Então, é muito bacana, Caravaggio, essa obra que está lá em Londres, na National Gallery. Tá? Então, fica aqui para vocês, aqui, se quiserem depois ver um pouquinho mais sobre essa obra, eu recomendo fortemente essa obra de Caravaggio, falando sobre a ceia em Emaús. O fato é que houve esse assombro. Enxergaram Jesus, Jesus sumiu. Bem, depois que Jesus some, continua a conversa. Por quê? Olha só. Um falou para o outro lá, não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. Olha que bacana isso. Mas não é esse mesmo sentimento que nós temos quando nós estudamos o Evangelho, ou quando nós fomos na casa espírita pela primeira vez e vimos lá uma exposição falando sobre o Evangelho, e de repente aquilo para nós fez todo sentido, a gente sentiu que a coisa estava, puxa, então, tem que mudar meu caminho, tem que mudar a minha direção. Então, é esse sentimento que ele está falando para nós. Então, veja como é importante essa ideia de nós estudarmos, de nós ficarmos atentos, de nós estarmos ligados e conectados com esses ensinamentos de Jesus. E eu também gosto muito dessa passagem, porque, veja, eram os 2, estavam reunidos, 2 discípulos de Jesus, e quem aparece? Jesus. E tem a frase lá famosa, que quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, lá eu estarei. E por isso que também o Evangelho no lar é tão importante, né? Porque você também, de alguma forma, é o momento em que a gente está reunido com essa alta espiritualidade. Então, tudo isso está encadeado, tudo isso está muito organicamente ligado para nós não nos desconectarmos, para o nosso coração continuar ardendo, para nós não ficarmos cegos espiritualmente. Então, os nossos olhos, os olhos deles se abrem pela partilha, pela ação, pelo estudo e conhecimento dos ensinos de Jesus, pela nossa transformação. É assim que a coisa funciona. Acho que essa é a grande lição para nós aqui, nessa passagem, para nós não sermos aqueles discípulos que, qualquer nota, meio distantes, tá bom. Não, tem que ter essa emoção, tem que ter esse carinho, sabe, fazer com que esse coração nosso aqui fique em chamas, porque nós estamos estudando, porque aquilo para nós faz todo sentido. E aí, depois que eles percebem tudo isso, naquela mesma hora, ou seja, imediatamente, os 2 se levantam e voltam para Jerusalém. Então, veja que ânimo que eles estão, né? Para quem começou lá meio a cabisbaixo, veja como eles estão a 1000 por hora, e eles vão subir para Jerusalém, naquele horário, que é à noite, perigo de assalto, a estrada é em subida, porque Jerusalém está no alto, então, tudo muito difícil. Mas vê se eles estão preocupados com isso. Não, novo ânimo,
né? Vamos lá, vamos ver como eles estavam lá no começo, lá tristinho, cabisbaixo, ver se eles iam ter esse tipo de iniciativa. Não, imagina, né? Vão agora, imediatamente para Jerusalém. Aí, quando eles vão para Jerusalém, eles chegam em Jerusalém, estão reunidos os 11. Por que 11, gente? Porque Judas já era, né? Judas deixou de fazer parte do time. E os seus companheiros, os 11 que estavam lá, disseram, é verdade, realmente. Porque eles foram lá para contar para os discípulos que ficaram em Jerusalém que eles viram Jesus. E quando eles chegam lá, eles falam, ó, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. É a única referência aqui no Evangelho de que Pedro viu Jesus, e foi um dos primeiros, se não o primeiro, a ver Jesus. Esse aqui eu acho que é o jeito meio indireto de mostrar que Pedro viu Jesus, ou pelo menos viu a imagem, viu o Espírito de Jesus. É uma referência indireta, tá? E aí, depois que eles veem Jesus, conversam sobre isso, explicam, trocam essas informações, os dois, então, narram os acontecimentos do caminho, como haviam reconhecido na fração, na partilha do pão, os dois, depois de saberem que Jesus apareceu também para Pedro. Mas, como eu disse para vocês, o autor aqui do livro, ele é um autor muito assim, ele quer grandes emoções. Então, na hora que eles estavam conversando sobre isso, quem que aparece? Estão lá, os discípulos estão todos reunidos. Quem que aparece? Jesus aparece no meio deles, assim, do nada. Eles estão lá conversando. Eles até falam aqui, né? Os dois discípulos ainda estavam falando quando Jesus se apresentou no meio deles. Eles disse, paz para vocês, ou a paz esteja convosco. Gente, é sensacional isso aqui. Então, veja como há um encadeamento, como há uma questão, assim, de história, história de narrativa, que mostra aqui como que eles estavam com muito pouca fé e como essa fé foi sendo renovada a partir desses outros acontecimentos. Mas era uma questão muito necessária para eles naquele momento, né? A gente não pode muito fazer críticas, porque, enfim, nós temos uma outra realidade, uma outra cabeça, mas para eles estava sendo muito difícil. E só a partir desse reaparecimento de Jesus é que aí a fé deles é renovada. Mas, tirando isso, eu acho que a parte dos discípulos de Emaús, ele é muito importante para nós, ele conversa muito com a gente, né? Para a gente não perder essa fé, para a gente não perder esse ardor no nosso coração, nesse nosso estudo, nessa nossa ideia de estudar aqui os ensinos de Jesus, e mais do que estudar os ensinos de Jesus, é colocá-los em prática, na hora da partilha do pão, como eles, né? Partilhar, isso que é a ideia, é a obra, é a ação, é a transformação moral, fazer algo com isso. Perfeito, gente? Deixa eu ver só se tem mais algum slide aqui que eu queria colocar. Ah, sim. Eu só quero terminar, já que nós falamos muito sobre educação, Jesus ensinando, queria fazer aqui uma homenagem também a Paulo Freire, porque, enfim, se eu estou aqui dando aula, é um pouco por ele, vai fazer o centenário aqui no dia 19 de setembro, então eu queria fazer aqui uma homenagem a Paulo Freire, que não se pode falar de educação sem amor, assim como nós também não podemos interpretar os ensinamentos de Jesus sem ter o amor como uma chave de compreensão. E mais importante de tudo, que eu acho que é o importante aqui no nosso grupo, e também é uma frase de Paulo Freire, né? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou sua construção, que era o que Jesus estava tentando fazer lá com os discípulos. Olha, aqui está o ensino, mas vocês podem transformar isso também. E aí ele tem uma frase que é genial dele, né? Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Então, é uma troca constante que nós temos, e nós vimos muito nessas passagens, essas trocas de informação o tempo todo, e cada um aprendendo de um jeito, mas pegando aquela informação que ele aprendeu, passando para outro, e todos eles, então, distribuindo essa informação, e acho que é isso que é o mais bacana de toda essa ideia de educação, de estudo, e que Paulo Freire nos trouxe tanto, e eu, enfim, modestamente aqui, se eu dou aula, é muito por causa de Paulo Freire, que me ajudou muito aí a ter algumas ideias, alguns conceitos aqui para essa parte de educação. Ufa, gente! Pauleira, hein? Espero que vocês tenham gostado aqui dessa narrativa um pouco atropelada, mas eu estou aqui à disposição para aprender com vocês, afinal de contas é uma troca. Alguém tem algo a falar sobre essa passagem? Quer fazer algum comentário? Esqueci de alguma coisa? Gente, falem à vontade aí, porque é com vocês. Antônio. Pode falar. O site que está dando uma lidinha aí, ele aparece como Cleopas, e você mencionou Cleófas, deve ser questão de notação. Sim. Né?
ele fala que provavelmente ele poderia ser o pai de Tiago menor. Mas só que a gente não tem isso na Bíblia, né, cara? Não tem. Então, Não não tem. sei de onde que o pessoal tira essas... Eu tiro essas informações. A gente não, eu também não É, sei. Eu fico muito pé atrás. Eu acho muito bom esse seu raciocínio, porque é melhor assim. Se você não encontra isso em alguma fonte qualificada, esquece. É muito complicado, porque o pessoal, para chutar, é muito fácil, entendeu? E o problema é a gente embarcar sim. nessa. Né? Bacana. Mas, engraçado, eu acho que é o... porque eu peguei na Bíblia de Jerusalém, mas eu não sei se teve... Alguém tem mais algum outro nome, assim? A grafia do nome na Bíblia, se chegaram a olhar? Aqui é Cleófas mesmo. Cleófas, na Bíblia Pastoral, na Bíblia de Jerusalém. Enfim, é o mesmo cara. O outro que a gente não sabe quem é. Algumas Bíblias, inclusive, falam que será que podia ser uma mulher? Podia, né? Mas a gente nunca vai ficar sabendo. O que é fantástico é que você vê que a Bíblia inteira ela é espírita, né? que algumas pessoas não nos ouçam, né, Ari? Porque, aliás, mas tem o tempo todo isso, Ari. E é impressionante a dificuldade das pessoas, né, de aceitarem isso mesmo. É uma Desde o Velho Testamento, né? É uma questão dogmática. Né? Desde o Velho Testamento, você olhar, se analisar, você começa a comparar com Kardec, os efeitos Moisés, a mediunidade que tinha Moisés, né? Sim, sim. Então, exatamente. Muito bom. Que mais, gente? Lucas, olha, realmente foi... Eu me empolguei com Lucas, acho que deu para vocês perceberem, né? Mas Lucas realmente tem umas passagens que são muito interessantes. Não é que os outros não tenham, não dava, né? Mateus é outro nível, você vai lá para o Sermão da Montanha, é outra coisa, né? Uma coisa mais espiritual. Tal. Mas Lucas, gente, ele conversa muito com o nosso dia a dia, né? Não tem muito como fugir disso, e as interpretações que ele faz, as parábolas que ele traz, é outra conversa. Que mais, gente? Luiz, alguma coisa? Luiz, você está muito quieto, Luiz. Você precisa usar essa sua voz aí, essa voz poderosa. Não, estava ouvindo. Eu só falo quando eu... Essa parte não tem, né? Mas vocês estão estudando no mediúnico, isso aí Jesus possivelmente estava um pouco materializado, com uma materialização que ainda não se tornou tão visível como quando ele vai aparecer agora para todo o grupo. Aí sim ele já está na sua fase. Vocês se lembram quando ele aparece para Madalena, que ele diz, não me toque? Exato. Não me toque. Ou seja, a materialização dele ainda não estava completada, ele estava acabando o processo naquela hora. Entendeu? Então, isso é bom, vale muito para o pessoal que está fazendo o mediúnico. E quem quiser ter mais detalhes, é só ver a Gênese lá do Kardec, que ele explica lá no final isso, ele dá umas interpretações, pegando até uma carona aqui com o Ari, né? É interpretação, porque vai saber, né? Porque você não sabe como foi a mesma coisa. Então, ele vai lá fazer uma teoria em cima do que está escrito. Na dúvida, quer dizer, os estudiosos dizem aquilo que a gente já aprendeu. Na dúvida, use a teoria das múltiplas fontes. Se múltiplas fontes falam o mesmo fato de uma mesma maneira, é muito possível que tenha acontecido assim. Se um só fala, é complicado. Assim. Eu gosto muito dessa ideia de múltiplas questões. Gostaria muito que algumas coisas a gente não acreditasse tanto assim de uma fonte só, que tivesse mais fontes que falassem uma questão para nós, para dar um pouco mais de entendimento, né? Mas não é sempre muito fácil. Fale, Liliane, querida, vamos lá. Eu queria fazer uma observação, não sei se eu estou correta, né? Eu li essa passagem e ficou na minha cabeça aquela coisa em que Jesus fala, homens de pouca fé, porque até os discípulos, né, não acreditavam que era ele. E, inclusive, fala na Bíblia Pastoral, eu estava lendo em outras coisas também, e até na figura que você colocou para a gente, ele mostra suas chagas para mostrar que era ele mesmo. Sim. Né? Então, isso ficou na minha cabeça. Eu falei, engraçado, né? Como o povo já era descrente, né? Sim. E como ainda isso é perpetuado, né? Porque realmente tem muita gente que não crê, né? E aí tem a questão do São Tomé, né? Tem que ver para crer. Então, ele mostra, não sei se é realmente isso que aconteceu, mas ele precisou mostrar suas chagas para provar que ele era o Messias, né? Sim.
Sim, e se você fizer uma... Aliás, um parênteses rápido, nessa descrição de Lucas, quando ele reencontra a turma, ele chega para os discípulos e fala, vocês não têm nada para comer? Aí oferece um peixe assado para ele. Ele come, E ele come. exatamente, um bandejão lá, rápido, lá, uma comidinha lá, Um peixinho. um marmitex lá para ele na hora. Só faltou pedir um vinhozinho, né? Exato, então vocês vejam como Possivelmente tomou, né? pediu, exatamente, exato. Então, vocês vejam como é a questão muito humana. Mas isso que a Liliane está falando, quer dizer, é óbvio, continuamos com essa mesma questão. Por exemplo, quantos espíritas querem ver as manifestações, né, a parte física das manifestações, só acredito vendo. Isso não é assim, não é desse jeito. Até nós mesmos temos essas dificuldades, né? Não, eu estou falando aqui para nós como espíritas. E como é difícil você meio que falar, olha, não é mais isso. Na época de Kardec fazia muito sentido ter todas aquelas questões mais assim, né, carnavalescas, tal. Hoje já não precisa tanto, mas as pessoas vão para o centro espírita, elas querem ver essas manifestações, né? Nos evangelhos tem umas 3, se eu não me engano, 3 ou 4 passagens onde Jesus, sempre que pode, ele chama a atenção dos apóstolos, diz, olha, vocês não têm fé. Exatamente. Se tivesse a fé, se tivesse a fé do tamanho de uma muda para lá, muda para cá, vocês não acreditam. Exatamente. Mas é isso, mas não é eles. Nós somos eles também. Só que nós estamos numa outra roupagem, num outro momento, num outro mundo. Então, é óbvio, as nossas questões são diferentes deles. Para nós, falar, esses caras são... Né? Imagina, se eu estivesse lá, a coisa estava diferente. Imagina, você ia fazer igual. Antônio, o pior. Hoje nós estamos em 13 aqui. Quem sabe nós não fomos 13 apóstolos? Não. Eu acho que foi o cara que jogou pedra na cruz lá. Mas, enfim, vamos... Mas é legal. Eu acho bom a gente ter essa ideia de grupo mesmo, de estudo mesmo, porque é isso que nos dá essa motivação. 13 não pode, Oswaldo. Tudo com Jesus é relacionado a 12. 12 tribos. Por causa das 12 tribos, 12 apóstolos. Mas aí eu me excluo disso, aí fica os 12, eu saio, eu sou a ovelha negra da turma aqui. Né? Aí soma da 72, que é múltiplo, é assim mesmo. Muito bom, gente. Olha, eu não tenho mais nada para falar sobre esse assunto. Se alguém quiser falar alguma coisinha ainda, só para a gente, antes do Luiz fazer o encerramento. Lembrando que semana que vem, então, nós não vamos ter a aula, vamos fazer só daqui a cada 15 dias, e vamos tratar, então, sobre João a partir da próxima aula, que não será na próxima semana, será daqui a 15 dias, tudo bem? Então, vamos fazer, vamos fazer um pouquinho mais espaçado. Eu vou ficar com saudade de vocês, mas eu estou numa missão melhor, vendo meu neto querido, perfeito, mais velho, e minha filha e meu genro na Espanha. Vai passear, aproveitar seu passaporte de vacinação. Exatamente. Boa viagem, Luiz. Obrigado. Muito bem. Alguém tem mais alguma coisa para falar da aula? Tudo certo? Podemos, então, encerrar esse nosso curso para entender as parábolas. Espero que vocês tenham curtido, espero que a gente tenha aprendido bastante aí nessa caminhada. E agradecer muito a presença de vocês. Sem vocês, essa aula não seria tão bacana, e essa troca aqui é fundamental para nós e para mim em especial. Luiz, vamos fazer nosso encerramento? Vamos lá, amigos e amigas, tanto que recebemos, tanto que aprendemos, tanto que debatemos, que nada mais justo que agradeçamos doando o melhor do nosso amor, com base nas vibrações que iremos fazer. Vamos vibrar pela paz no mundo. Vamos vibrar pelo Brasil, seu povo e seus governantes. Vamos vibrar por todos aqueles que estejam sofrendo de dores físicas, morais ou espirituais. Vamos vibrar por todos aqueles que não estejam sob a proteção das respectivas famílias ou que não estejam devidamente assistidos, em especial os idosos e as crianças. Vamos vibrar por todos aqueles que estão chegando hoje aqui ao plano da Terra, para que eles possam bem cumprir as missões que os trouxeram à presente reencarnação. Vamos vibrar por todos aqueles que estão partindo hoje da Terra em direção à pátria espiritual, para que eles sejam bem recebidos por lá, entendam sua nova realidade e comecem a fazer o que lhes for solicitado.
Vamos abrir um espaço agora para que cada um faça a sua vibração particular. Vamos vibrar para que o Evangelho de Jesus seja a norma de conduta em todos os lares. E, por último, vamos deixar aqui no centro desta sala uma vibração em forma de uma coroa de flores para que o plano espiritual a leve a recolha e leve aonde for mais necessário. E assim, mais uma vez, agradecendo ao bom Deus, ao bom Jesus, ao mentor do nosso trabalho, aos mentores individuais de cada um de nós, aos amigos do plano espiritual que estiveram conosco nesse encontro, saudamos a todos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, um bom resto de semana a todos nós. Graças a Deus, e vamos falar o que Jesus falou para eles lá, né? Para lembrar, né, que a paz esteja entre nós. Isso eu acho que é o mais importante, que nós possamos nos reencontrar, então, daqui a 15 dias. Muito obrigado aí pela companhia, todos nós aqui juntos. Vamos nos rever daqui a 15 dias. Obrigada Tchau, a você, gente. Antônio. Obrigada, Luiz. Tchau.